buscando os caminhos aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, buscando os caminhos aos filhos teus. Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É isso aí, é com as bênçãos de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, a vencedora das batalhas de Deus, que começa agora o programa Superação, o seu programa semanal de testemunhos, em que a cada semana um convidado, uma convidada vem aqui contar, explicar, testemunhar, mostrar, manifestar o poder de Deus na sua vida, louvando ao Senhor, porque a nossa alma louva, glorifica ao Senhor a cada quarta-feira, diante das maravilhas que o Senhor faz, que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Estamos indo ao ar às quartas, a partir das 7 horas da noite, mas você pode acompanhar o vídeo quando quiser, ele está aqui disponível para você no YouTube. Convido você então a reunir a família, a chamar os irmãos do grupo de oração, da comunidade. É momento de superação, é momento de testemunho com Nossa Senhora. Estamos hoje, além da companhia de Maria, estamos bem acompanhados com o nosso irmão, como você já viu, o Gleison. Aplausos para o Gleison. O Gleison é o nosso irmão aqui na equipe arquidiocesana da RCC BH. Ele está como presidente, olha que chique, hein? Presidente do Conselho Regional da RENSP. E eu tenho que dizer que a RENSP é a região mais legal, mais do fogo, mais poderosa, porque é a região da nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Irmão, obrigado pela sua presença, louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Rodrigo, pelo carinho, pela acolhida, e tenho certeza absoluta que vai ser muito frutuoso. Ah, que bênção! Nós vamos saber hoje o que tem atrás desse teclado, o que tem atrás desse coordenador, que coração é esse que está aí batendo forte pelo Senhor, pela evangelização, pelo amor de Deus. Fique aí então, que o programa vai ser muito legal. Gleison, convido você então a sentar com a gente aqui, para a gente começar a bater o nosso papo. Pois é, Gleison, então muito obrigado pela sua presença. Que bom, né, que você hoje veio trazer para a gente o seu testemunho, a sua história de vida, mas também o seu dom, né, o dom de evangelizar através da música, né? Obrigado então pela presença. Como é que é essa experiência de evangelizar através da música? Bom, Rodrigo, é uma experiência única, né? Eu falo que Deus nos dá o dom para exercer, né? Através da música, Deus transformou a minha vida na igreja de uma forma geral, né? Porque através da música eu conheci a minha esposa. Ah, é? Através da música veio, eu posso dizer que a salvação da minha família também, né? Porque eu comecei na igreja e em seguida a minha família foi me acompanhando no início, né? Era assim, meio que resistente, mas aos poucos vieram acompanhando, né?
Hoje eu sou muito grato porque eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: a música vai aonde a palavra não chega mais. É verdade. E através da música eu tenho certeza absoluta que nós temos arrastado muitas pessoas para o reino do céu. É verdade. Eu lembrei aqui que a gente também se conheceu praticamente, né? Numa oportunidade aí ministrando a música, um momento de muito poder, de muita força. Então você pode falar assim: eu conheci minha mulher, conheci o Rodrigo também através da música. Olha que maravilha. E a gente, né, muitas vezes acaba que tem uma música que está no coração, né? E essa música, através dessa música, Deus vai trabalhando, né? O que Ele tem para fazer na gente de maneira suave, de maneira sutil. Verdade. A música, muitas das vezes, é uma resposta que nós estamos precisando, né? Que estamos buscando. Às vezes, na leitura, nós temos uma dificuldade, e quando a gente ouve a música, você fala: nossa, essa música é para mim. Aí você toma como base, né, uma mensagem de Deus, e se ganha fortaleza, né, no seu dia a dia. E eu creio que é isso, né, a missão da música, né? Tanto que fala-se que Jesus retornará ao som das trombetas. Aleluia! Um dia, viu? Fica esperto, você que está acompanhando a liturgia diária aí. Quem sabe você não acompanha a Lexio Divina todos os dias, a partir das 6 horas da manhã aqui no canal da RCC BH. Você sabe que os evangelhos aí dessa época já estão apontando para a nossa realidade futura e permanente, Amém. Que é estarmos com o Senhor ao toque da trombeta. Que maravilha! Podemos antecipar, de certa forma, essa realidade hoje em dia. Ô Gleice, então, né, claro, você evangeliza através da música, você é coordenador, mas já são 17 anos de caminhada, né, pelo que você disse, graças a Deus. Como é que essa fé entrou na sua vida? Você teve um momento forte de conversão? Irmão, foi assim, pensa num jovem que queria zoar, farra, né, aquelas coisas todas. Graças a Deus, meus irmãos, nunca precisei de beber e nem usar droga. Fora isso? Mas fora isso, irmão, eu aprontava até. E tudo começou num grupo de jovens, né? Por isso que eu acho muito importante as paróquias hoje manter os grupos de jovens. É verdade. Né? Porque se de 10, 2, 3 ali seguir o caminho de Deus, já é uma vitória para nós, né? E aí você conheceu um grupo de jovens? Onde e aí, que foi? Esse grupo de jovens da paróquia São Geraldo, da forania São Geraldo, do bairro São Geraldo, fácil de achar, né? Beleza. Está convidado, então. Ainda tem lá? O grupo de jovens ARC hoje ele não existe mais. Não existe. Né? Mas conta então, como é que foi que você chegou no grupo de jovens? E aí, fui convidado do grupo de jovens para ver as meninas bonitas. Mas eu já não imaginava que ali já estava uma armadilha, que estava uma armadilha do Senhor ali para minha vida, né? Que através daquele grupo de jovens eu encontrei minha esposa. Né? Então. E aí começou a nossa caminhada na música, né? Mas espera aí, eu me perdi aqui. Você conheceu a sua esposa antes de conhecer Jesus? Mesmo? Antes de conhecer Jesus. Mesmo? Você já foi no grupo de jovens e já se apaixonou por ela? Não. Eu fui no grupo de jovens, aprontei bastante lá, né? Atentei bastante as meninas lá. Até que Deus falou assim: olha, não, aqui não, vamos separar o joio do trigo, né? E me deu aquele impacto ali, né? E aí eu comecei a viver mais a Igreja Católica, porque eu vinha de um berço do protestantismo, né? A minha avó sempre me levava para os cultos, né? E para a escolinha dominical. Você já participava, então, mas no ambiente protestante. Protestantes, né? E ali, quando eu fui conhecendo a Igreja Católica, tanto que eu fui fazer a primeira Eucaristia com 17 anos de idade. Olha só. Né? E que eu fui viver realmente o batismo no Espírito Santo dentro da Igreja Católica, apesar de já era batizado na igreja, que fique claro isso, né? Mas como a vivência da minha família era do berço protestante, eu vivi aquilo, né? Então eu tive que readaptar algumas coisas na minha fé, né? Não, mas antes disso, como é que foi essa experiência forte de conversão, de batismo no Espírito Santo, que realmente te levou a falar assim: não, é isso que eu quero, é esse caminho que Jesus tocou seu coração? Olha, foi um momento de adoração, sabe? O grupo de jovens tinha essa prática de adoração e da partilha da palavra. E um dia a gente estava numa adoração, e eu não me esqueço disso até hoje, que foi tão forte. Eu nunca tinha adorado Jesus da forma que nós adoramos, né? E ali eu me descobri como um católico. Eu vi que eu tinha sede daquilo, né?
E então eu comecei a frequentar grupo de oração, né? As pessoas foram me conduzindo, olha, grupo de oração toda terça-feira, vai lá. E aí Despertou a sede, né? eu comecei a viver aquilo. E quando eu fui para o grupo de oração, meu irmão, aí não teve volta, não. O que é que você experimentou quando você foi para o grupo de oração? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção no grupo de oração são as músicas, Claro. né? Você já Aquilo já me gostava de despertava, música. né? E aí, quando eu entrei, que eu falei assim, olha, que bacana, um povo jovem ali, e levantando as mãos e rezando, eu falei assim, ó, eu preciso introduzir nisso, isso está me chamando. E aí, logo em seguida também veio o convite para estar tocando, e ali eu fui sentindo que era o meu caminho, né? E Deus me abraçou de tal forma que não tem como explicar de uma forma tão aberta, porque não foi só eu, né? Aquele batismo, aquela experiência com o Espírito Santo, Deus veio primeiro à minha pessoa e, consequentemente, à minha família. Então, eu quis estar muito mais perto de Deus, né? Porque foi uma transformação muito grande, né, da minha vida. E você falou que era um jovem perdido, e o que mudou dentro de você para você largar essa vida? Olha, quando eu falo de perdido, é o sentido de não se encontrar diante de Jesus, sabe? Porque hoje tem várias formas de ter perdido, né? Várias formas. Mas quando eu tive a experiência com Deus, Rodrigo, assim, experimentei verdadeiramente, sabe, a Eucaristia, que aí eu fui compreender que Deus me amava muito além do que eu vivia, né? E naquele período, naquele tempo, eu fui militar 6 anos, né? Então eu achava que eu era o cara. Naquela época de jovem, né? Jovem. Entrou nos 18 anos. Fui para a aeronáutica com 18 anos, fiquei lá 6 anos. Então eu achava que eu era o cara, né? Que o poder estava sobre as minhas mãos. Achava mesmo, né? E achava, e assim, e aquilo despertava interesse em muitas meninas, era o que eu queria, né? Mas Deus me deu uma rasteira e falou assim, olha, o que eu tenho para você é muito maior do que isso, muito maior. E, através disso, eu fui mudando os meus conceitos, as minhas concepções, né? As minhas atitudes, porque eu vi que eu não poderia ficar em cima do muro com Deus. Era sim, sim, não, não. E aí o Senhor foi me encaminhando para as obras dele. Foi direcionando, né? E através do serviço, porque você falou que já começou a tocar, e através do serviço ele foi te dando a graça da fidelidade. O ministério que eu faço parte hoje, que é o Ministério RGC, Reviver o Gosto do Céu, que também completou agora 17 anos, ele foi o divisor de águas da minha vida de servidão ao Senhor, né? Porque eu tive um sonho que a gente teria um ministério de música, e a Fernanda, que é minha esposa hoje, na época, teve um sonho também. Ah, é? Mas conta um pouquinho antes, então. Você estava no grupo de oração já há algum tempo? Ou não? Tinha acabado de entrar? O grupo de oração... Ou foi fruto do grupo de jovens? Como é que foi? Foi fruto do grupo de jovens. Então, né? você ainda estava no grupo de Tava jovens grupo de e já jovens, teve esse sonho, esse desejo de fundar justamente. um ministério. Tudo começou lá, no grupo de jovens. E depois eu vim conhecer a Renovação Carismática, né? Já tinha o grupo. E com essa experiência, nós fomos... porque o nosso carisma do ministério era da renovação. E eu não sabia disso. Mas e do sonho? Eu te interrompi. Você teve esse sonho, sua esposa também teve o mesmo sonho? Ela teve um sonho e comentou comigo. Falou assim, olha, na época nós éramos muito amigos, né? E ela falou assim, olha, eu tive um sonho de montar uma banda, nós falamos ainda, uma banda aqui no grupo de jovens. E eu falei assim, olha, engraçado, eu tive esse sonho também. E aí ela foi para a capela rezar, e lá o Senhor revelou o nome para ela, que seria Reviver o Gosto do Céu. Reviver o gosto do céu. O gosto do céu, que bonito, hein? E aí a gente começou a selecionar aqueles jovens. E a maioria daqueles jovens só tocava violão. E era eu que tocava o teclado e o resto do violão. E aí a gente começou a trabalhar isso com jovens. A gente não tinha experiência, mas a gente tinha sede, a gente queria estar ali. E aí criou esse ministério do grupo de jovens, né? E aí as portas foram se abrindo. O próprio sacerdote, né, o pároco, ele abriu uma missa para a juventude. Como né? é que ele chama? O padre? Na época era Padre Cássio. Padre Cássio. Um abraço Isso, aí, um viu, grande Padre Cássio? Para a comunidade São Geraldo que está acompanhando a gente. Né? Isso. E aí, com essa experiência, né, o ministério ele foi reformulando. E aí Deus foi moldando, né, dentro desses 17 anos. Hoje moldando nós estamos, o ministério e moldando a vida de vocês. A vida nossa, né? Hoje o ministério, com 17 anos, ele está na mesma formação em torno de 13 anos, né? E praticamente todos são casados. Entre si?
praticamente. Uai, olha só, tá vendo? Você não sabe o que fazer aí, tá procurando uma namorada, um namorado? Monta um ministério de música, quem sabe não é isso que tá faltando, né? Deus não faz a obra, ele faz a obra Deus por faz a completo, obra né? completa. A gente tá brincando aqui, claro, mas Deus faz a obra por completa, ele completo. tem o plano, né? Isso. Então, assim, hoje nós somos, claro, muito agraciado a Deus por tudo que Deus nos proporcionou nesse tempo, musicalmente falando. E ali Deus foi moldando a gente, foi surgindo do ministério pregador, intercessor, dançarino, né? Dançarina também. E para a honra e glória de Deus. E por que isso foi um divisor de águas na sua vida? Porque ali eu vi que eu precisava conhecer ainda mais de Deus. Porque a gente saía para tocar nos lugares e muitas das vezes eu via oba-oba. E eu sentia no meu coração que não era aquilo que Deus queria. Que Deus queria uma verdade no nosso meio. Que nós seríamos um ministério de música, ministro de músicas. Né? Não somente músicos. Nós seríamos ministros, nós iríamos levar ali alegria para aquele povo, nós iríamos levar ali palavras de consolo para aquele povo. E tendo essa experiência, Rodrigo, que eu fui precisando crescer mais na fé, né? Então, assim, eu frequentava com mais alegria o grupo de oração, prestava mais atenção nas pregações, né? Nas formações que foi acontecendo dentro do próprio grupo de oração, porque a gente saía para tocar em vários lugares, né? E às vezes cada lugar você vivia uma coisa diferente. E aí eu falava, não, eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso aprender sobre o batismo no Espírito Santo. Eu preciso aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Eu preciso aprender mais o que é ser músico dentro de um grupo de oração, dentro da Santa Missa. Então, ali, para mim, foi uma formação assim, olha, como se Deus pegasse assim, você é meu. Que maravilha. Essas são as águas que você irá caminhar comigo. E você foi experimentando, né, e ao mesmo tempo procurando aí conhecer melhor o que você estava experimentando, né? Justamente. Graças a Deus. E aí, você, como músico, né, você era líder, vamos dizer assim, do ministério? Sim, eu e minha esposa, sim. Líder do Ministério de Música, líder lá das Forças Armadas, isso. Cheio de si, o todo-poderoso bombom. O que Deus fez para quebrar aí esse orgulho, essa autossuficiência, essa arrogância? Olha, tem coisas na vida, Rodrigo, que a gente precisa passar para aprender, né? Como eu disse, eu vim de um berço do protestantismo, né? Então, assim, eu tinha duas dificuldades na minha vida dentro da nossa igreja: Maria e a Eucaristia, né? Eu posso te falar que eu não acreditava na intercessão de Maria e nem no poder da Eucaristia. Quando estava no grupo de jovens, quando você foi começando. Isso aí já um pouco mais adiante, né, do grupo de jovens, né, ali. Mais adiante, já estava mais na caminhada, ainda mais na tinha caminhada, essa resistência. Isso. E aí, eu posso contar as duas experiências? Sim, você, claro, né? claro. Como é que foi essa experiência com Nossa Senhora, então, de repente, você começa... Vamos deixando aqui as perguntas, né? Então, ele vai responder daqui a pouco como é que Deus fez para quebrar esse orgulho, essa arrogância que ele falou que tinha. Mas antes disso, ele vai colocar, né, por favor, o seu testemunho, então, com Nossa Senhora, como é que veio essa fé, essa confiança em Nossa Senhora. Justamente. Eu estava já até na renovação carismática, e quando eu fugia de terço, porque eu não acreditava, né? E aí, num certo dia, eu tenho uma sobrinha que hoje está com 11 anos, ela, com 1 ano de idade, ela teve uma doença chamada doença de Kawasaki. E essa doença, a cada 10 crianças, uma é afetada. É um vírus japonês, e nada aqui no Brasil tinha o que fazer, né? Falava-se de uma vacina, mas que custava em torno de R$40 mil, nós não tínhamos esse dinheiro. Muita coisa. E teriam que tomar pelo menos 3 doses para tentar alguma coisa. E essa doença era muito grave, porque ela ia atacando as artérias, o coração, até a pessoa realmente, né, perdeu a vida. E ela muito novinha, e eu como padrinho dela, ali foi a minha primeira experiência com Nossa Senhora. Nós estávamos num grande hospital aqui em Belo Horizonte. Aí estava minha sobrinha, os pais dela, né, minha irmã e meu cunhado, e a madrinha dela, junto comigo. Ou seja, 2 pais e 2 mães. Né? É verdade, os biológicos e os espirituais. Né? E aí,
eu lembro que a gente estava num desespero muito grande naquele momento, né? Ela estava internada? Estava internado, né? E os médicos não sabiam o que fazer, não tinha atitude alguma. E ela pegou não sabiam Não também. sabe como, foi, né, no próprio vento, alguma coisa Que assim. coisa, né, gente? Como é que é a fragilidade da vida, sim. né, Gleice? E aí, a minha irmã também, assim, não era de muita fé, né, assim, em Nossa Senhora, essas coisas. E naquele momento, eu me recordo que eu ia embora do hospital, estava saindo do hospital, algo me falou assim, volta e faz uma oração. E eu não era de fazer oração, por mais que eu já estava na renovação, já tinha passado pelo grupo de jovens ali, né, um período de transição, grupo de jovens e grupo de oração. E eu falei assim, olha, Deus me pede fazer uma oração, eu vou fazer a oração. E eu não consegui fazer a oração porque eu chorava muito. Chorava. E naquele momento, eu arrepio de falar isso até hoje, Nossa Senhora apareceu do meu lado e falou assim, olha, fala com sua irmã que ela está curada. E veio um cheiro de rosa muito forte naquele dia, muito forte, né? E eu chorava, eu não conseguia falar isso com a minha irmã, assim, de imediato, né? Claro. E aí, assim, a gente foi tentando conduzir a oração, e rezava o Pai Nosso, rezava a Ave Maria. Eu só lembro que eu falei com ela assim, olha, Nossa Senhora pede para te falar que ela está curada. E saí, e fui embora chorando. Ah, então você teve, então, né? Finalmente ali, no finalmente, e proclamou aquilo isso, que Deus tinha colocado no seu coração. Isso, eu ganhei essa pelas mãos força de Nossa Senhora. E falei com ela, né? E eles muito sem entender aquele sentido, né? E eu falei assim, olha, amanhã ela já está curada. E eu fui embora, chorando, mas chorando. Ah, você ainda assim. proclamou que ia ser amanhã? Isso. Aí, beleza. Quando foi no outro dia, fizeram os exames nela, os exames já começou a dar umas alterações. Aí o médico falou assim, olha, vamos repetir o exame de novo e tá. E aí, final da história, passou uns dias, ela já estava, literalmente, não acusava nada no exame dela. Graças a Deus. Nada. Hoje ela já está fez 12 anos, vai fazer 12 anos agora. Aleluia. E é uma menina muito inteligente. Nunca mais teve nada. nada. Nunca mais, graças a Deus. E os médicos não sabem o que aconteceu. Ninguém sabe do explicar. ponto de vista da medicina, né? Porque a gente que está aqui, você que está acompanhando aí, a gente sabe que foi o poder da intercessão de Nossa Senhora. E o poder, Gleice, de uma oração que é uma oração em lágrimas. Isso. Né? Porque tem a oração em português, tem a oração em línguas, mas tem também a oração em lágrimas. A oração em lágrimas é aquela que você reza pelas suas lágrimas. Você não tem força para dizer, você não tem força para expressar, mas a sua lágrima chega aos céus e o Senhor recolhe as suas lágrimas, no caso aqui, Nossa Senhora, né? Sim. E ali, Rodrigo, foi uma transformação não só da vida da minha sobrinha, da nossa família, mas da minha irmã, porque hoje, assim, né, eles são da pastoral da família, né, então, assim, são da renovação, assim, fervorosos, né. Vamos mandar um abraço para eles, então. Um grande abraço, Patrícia, Alessandra e Alicia, né, que hoje não moram aqui, moram em Teoflotone, né, que bom. mas vai chegar aí, nós vamos mandar esse vídeo para eles. Que bom, aí. Obrigado, louvado seja Deus, né, a gente louva pelas tribulações, porque através das tribulações, olha aqui, estamos testemunhando o poder de Deus, né, louvando a Deus, agradecendo pelas suas maravilhas, que bênção. Isso, viu? E depois dali, Rodrigo, eu não tive mais dúvida da presença de Nossa Senhora sobre a minha vida, sobre a proteção, né? Arrependi de todas as vezes que eu não acreditei, né? Porque eu fiquei pensando assim, quantos milagres eu não perdi na minha vida, né? E ali eu me resolvi com a Nossa Senhora. E você nem estava rezando para ela, digamos assim. Estava rezando em lágrimas. Em lágrimas. E ela estava colhendo aquelas lágrimas. Que maravilha, né? Tá vendo você aí, de repente, que está em lágrimas diante das situações difíceis da vida. Nossa Senhora, né, Gleice, também está lá acolhendo essas lágrimas e transformando essas lágrimas em graças de acordo com a misericórdia de Deus, né? Isso aí, meu irmão. Que maravilha. Aí a família inteira foi edificada. Aí, assim, foi todo um processo, né? Não foi assim de imediato, né? A minha irmã, depois da cura da minha sobrinha, aí ela buscou mais encontros da renovação. Mas acreditou que era uma intercessão de Nossa Senhora. Sim, ficou claro para todos nós ali. Uma bodas de Caná acontecendo ao vivo aí na sua vida. Que maravilha. E a Eucaristia, então? Você falou também que tinha uma dificuldade com a Eucaristia, mas também teve uma experiência forte no grupo de jovens, já com adoração, ou seja, já estava lá dentro, né? Veja bem, eu tive, né, essa experiência, foi o seguinte, quando eu saí do quartel, como eu já falei, né, eu fui militar, eu tive uma experiência muito forte, né, com a adoração, com a experiência, com a adoração, com a experiência, 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 com a experiência,
eu fiquei sem pé e sem chão, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Né? Eu tinha perdido ali aquele status de militar, da aeronáutica, da então Força foi quando Aérea. você saiu do militar que Deus cortou suas pernas? Isso, aí... Você acha que foi, não? Não, foi uma grande experiência, porque Deus já me moldava. Deus já ia moldando aos né? poucos. Mas aí quando eu saí do quartel, eu fiquei 1 ano desempregado. E aquilo foi tirando as minhas forças espirituais, as minhas forças, né, em Deus, né? E aí, um certo dia, eu fui à Santa Missa na Santa Luzia Medianeira, no bairro Santa Efigênia, Padre Bernardino. E nesse dia estava lá Celina Borges, dando o seu testemunho. Eu não conhecia, assim, a história dela, né? Era uma missa, um grupo de oração? Era uma missa. Ali. E ela cantava aquela música Posso, Tudo Posso, né? Uhum. Eu falei, nossa, que música bonita, assim, eu não tinha a intimidade da música ainda, dessa música em especial. E aí, no final, teve uma adoração. E Padre Bernardinho veio caminhando com o Santíssimo. E eu ajoelhei por respeito, porque eu fiquei lá atrás da Santa Missa, fiquei lá atrás, porque eu gostava de ir lá, porque lá tinha jogo de luz. Olha para você ver, irmão. Tá vendo? Se você vai atrás de uma missa, ou de um grupo de oração, ou do encontro da renovação por causa do jogo de luz, não se importe, Deus tem a hora e o momento para você, fica esperto. Gente, Deus tem sempre um plano para nós. E aí, me recordo perfeitamente, que eu em pé lá atrás, ajoelhei, né, e ele veio andando com o Santíssimo, fazendo o passeio do Santíssimo, e veio com Jesus sobre a minha cabeça. E naquele momento ele passou rápido por todo mundo, mas em mim ele ficou um tempo maior. E eu olhei para Jesus e falei assim, se realmente, olha o desafio que eu fiz para Jesus, se realmente existe alguém aí que tenha poder, me dá um emprego. Eu não aguento mais ficar sem emprego. E aí, levantei, ele saiu, foi embora, né? Com muita ousadia, né? Com muita audácia, né? E assim, irmão, depois que eu fui embora, que eu entrei no carro, eu falei, o que eu fiz? Aí caiu a ficha, Aí né? caiu a ficha. Desafiou o Todo-Poderoso. Aí eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Isso foi num domingo à noite, em torno de umas... Eu não esqueço Mas disso. também uma oração de desespero também, sim, talvez, sim, né? Quer né? dizer, cadê a alternativa, Isso. né? E aí, quando foi na segunda-feira de manhã, o telefone na minha casa tocou. 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Eu atendi as 3 vezes. As 3 vezes eram vaga de emprego. Glória a Deus. Isso na segunda-feira de manhã. E aí agendaram para mim. Eles te oferecendo, assim? Eles me oferecendo. Porque eu entreguei currículo o ano inteiro, ninguém me ligou. Ninguém me ligou. E isso, dezembro, final de ano. Não me esqueço disso. E aí, quando foi no outro dia, marcaram as entrevistas, eu fui nas 3 entrevistas, empresas excelentes, passei nas 3. Glória a Deus. E eu pude escolher a empresa que Olha que maravilha. eu iria trabalhar. A obra do Senhor é completa, demais. né? E a partir daquele dia, eu pedi perdão ao Senhor pela minha incredulidade, porque, mais uma vez, né? O meu eu falava muito mais alto, né? Eu não ouvia, eu ouvia pouco a voz de Deus. A realidade era essa, né? E ali, a partir daquele dia, eu não tive mais... cada dia mais, eu queria a Eucaristia na minha vida. Né? Por mais que falasse, mas foi o interesse do emprego, não. Porque Deus me mostrou ali, através da minha fé pequena, que Ele existe. Que maravilha, né? E depois disso, eu sempre falo com as pessoas, gente, não fique sem Jesus Eucarístico. E como é que você passou esse ano desempregado? Esse ano foi um ano de muita tribulação, porque, assim, eu era jovem, né? Então, assim, não tinha essa tecnologia toda, né? De celular, essas coisas, né? Então, assim, eu posso falar que foi um ano vazio para mim. Sabe, um ano que meus amigos se afastaram, tinha os amigos do grupo de jovens, ainda ia, né, naquela época ali no grupo de jovens, mas não era a mesma coisa, porque eu tinha talvez até uma certa vergonha por já não ser mais militar, aquela coisa toda, né? E foi um ano que eu vivi muito na questão de nada, né, assim, eu preciso falar porque é o meu sentimento, né, Rodrigo? Ouvia muito funk, né? Pancadão, aquelas coisas. Ele estava na igreja, mas ao mesmo tempo não. E carro com sonzão, aquelas coisas todas, né? E a maneira de se esconder também. Isso, talvez, justamente, né? Querendo chamar a atenção da mulherada, aquela coisa toda.
E o que eu ganhei com isso foi só uma perca auditiva muito grande. É mesmo? Por causa da música alta. Eu ganhei uma perca auditiva de 35% no ouvido esquerdo e 20% na direita, né? Então, assim, e o que eu aprendi com aquilo? Que eu precisava ouvir com o coração. Pois é, um sinal, né? Porque Sim. Deus também vai deixando os sinais, vai deixando as marcas e faz a obra por completo, né? Você pediu um emprego, mas com o emprego, de repente, o Senhor resgatou a dignidade. Isso. E aí eu fui aprender a ouvir a Deus com o coração. Que maravilha. Né? Porque é necessário, às vezes, sair do barulho mundano, né? Para a gente poder abrir a questão do coração mesmo, ouvir a voz de Deus ali e entender que Deus fala mesmo no silêncio conosco. É verdade. Né? E assim foi a minha transformação. Isso, mas eu quero ouvir o que Deus está falando nesse silêncio, como é que é essa experiência de ouvir a voz do Senhor. Já, antes disso, então, irmão, irmã, você que está em casa, é o momento do nosso testemunho de fé, o momento de você participar do nosso programa. Queremos ouvir a sua história, saber o que se passou na sua vida. Olha que testemunho maravilhoso que o Gleison está contando. Na verdade, vários testemunhos que ele está contando. Certamente você também tem os testemunhos para poder publicar e proclamar as maravilhas de Deus aqui na internet, aqui nas redes sociais. Então, convido você, irmão, irmã, a mandar para a gente o seu vídeo. Grave aí um vídeo no seu celular mesmo, de 3 a 5 minutos, contando o que Deus tem feito, o que Deus fez na sua vida, e mande para cá, para o WhatsApp da RCCBH, que está aparecendo aqui, que nós vamos publicar o seu vídeo. Queremos ouvir a sua história e publicar o seu vídeo aqui no nosso momento de testemunho de fé. Agora, então, vamos ver o testemunho de fé de quem mandou para a gente aqui com todo amor e carinho. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe, Maria Santíssima. Meu nome é Guilherme Praça, eu sou de Raposos, do grupo de oração Templo Vivo, e atualmente estou como coordenador do Ministério de Comunicação Social da RENSP. E é uma alegria muito grande falar com você nesse momento. Quero trazer para vocês um testemunho de uma graça alcançada no ano de 2016. Neste ano, 2016, eu sofri um acidente grave, acidente este que quase tirou minha vida. Contar brevemente para vocês o que aconteceu. Estava eu andando de bicicleta pelas ruas da minha cidade, e isso já era mais de 22 horas. Então, não se sabe ainda o que aconteceu de fato, mas acredito que alguém possa ter batido em mim ou algo parecido. E aí, foi bicicleta para um lado, Guilherme para o outro, Guilherme arrastando o rosto no asfalto, essa parte, não sei se foi essa parte do rosto, se foi esse lado ou se foi esse, mas todo o rosto queimado por ter arrastado o rosto no asfalto. E ali tinha acabado de jantar, comecei a querer vomitar, mas não conseguia, porque minha boca estava fechada, e começou a dar refluxo, né, se não me engano é esse mesmo nome. E então, provavelmente naquele momento eu poderia morrer, falecer de falta de ar. Então, a primeira graça que eu considero neste momento é que Deus enviou um anjo para me salvar. Exatamente, um anjo. Uma pessoa, aquele lugar ermo, ninguém passava ali naquele horário. Então, justamente naquele dia, passou um bombeiro civil naquele lugar e começou a fazer os procedimentos, os primeiros socorros. Então, eu considero isso uma graça, porque ninguém passaria naquele lugar. Mas Deus levou essa pessoa até este lugar. Fez os primeiros socorros, me direcionou ao posto de saúde. Do posto fui direcionado ao Hospital João 23 e realmente o caso foi bem grave, etc e tal. Não tinham constatado ainda, mas eu já tinha quebrado 2 vértebras da coluna
Então me transferiram para o hospital cujo plano cobria. Então, fiz todo o tratamento, 3 dias no CTI, 4 dias no quarto, fisioterapia, exames, etc e tal. Fiquei com um colete maravilhoso, maravilhoso na ironia, viu, gente? Mas curou, né, como se diz o outro. E por providência e graça de Deus, dia 27 de novembro de 2016, lá estava eu, saindo do hospital, ganhando alta, para glória de Deus e para glória também de Nossa Senhora das Graças, cujo dia era celebrado a sua memória solene. Então, na festa de Nossa Senhora das Graças, eu ganhei alta, eu fui liberado do hospital, graças a Deus. Então, quero dizer isso para você, hoje estou eu aqui, bem curado, liberto de todo o mal, de toda a cadeia do inimigo. E quero dizer para você que Deus tudo pode fazer na nossa vida, Deus pode fazer o impossível. Satanás tinha dito, tinha colocado uma sentença de morte na minha vida, mas Deus foi lá e revogou essa sentença de morte. Deus realmente mudou a minha vida, Deus me trouxe de volta à vida, Deus realmente me deu um sentido de viver. Então, graças a Deus eu estou aqui e posso contar este testemunho para você. Contei brevemente porque o tempo é pouco, mas espero um dia poder contar toda essa história de testemunho para vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Eu desejo a você paz, fogo e avivamento. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. É isso aí, irmão, que maravilha, né? O Senhor nos levantando a cada dia com a força da palavra, com a força da oração, né, Gleison? Você vinha dizendo aí, então, que a partir daquele momento passou a escutar mais a voz de Deus, né? Sentiu que era um sinal de Deus para escutar mais aquilo que Ele estava falando no seu coração. E você me disse que teve uma experiência, então, que ficou sabendo que tinha um cisto. Como é que Deus manifestou o poder dele nessa situação? Então, irmão, mais uma vez Deus agindo sobre a minha vida. Glória né? a Deus, né? Quanta bênção, né, Isso, gente? eu... E quanto sofrimento, né? Sempre Sim, assim, né? sim, A né? luta e a vitória. E a vitória, né? E eu, assim, né? Frequentemente eu praticava muito esporte, né? Tipo assim, mais futebol, né? Nunca fui bom de bola, viu, gente? Mas assim, eu corria. E aí, um certo dia, eu comecei a sentir uma dor no joelho, né? No joelho esquerdo. E aquilo eu fui deixando passar, até que um certo dia eu senti tipo uma bolinha, sabe, no joelho, assim. E aí fui procurar um médico. Quando eu procurei o médico, ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar para uns exames
mas eu te peço para não fazer nenhum tipo de... Então, isso que eu ia te perguntar, a bolinha te impedia de jogar bola, de correr, doía? Começou a doer. Tá. Começou Além de aparecer, começou a a doer. incomodar, né? E aí o médico pediu, então, para você é, parar com a atividade física. Justamente. Aí fiz os exames, né? E aí acusou um tumor benigno, né? Na época, só depois que eu fiquei sabendo que era benigno, né? Porque tem que fazer Em princípio era um cisto. Era um cisto. E você não sabia o que era. Aí ele falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uma intervenção cirúrgica. E A aí, biópsia. Aí tirou, né? E aí descobriu depois... Não, mas antes disso, o que passou no seu coração? O que Deus falou para você? O que mudou na sua vida? A minha preocupação maior é porque até então a gente vê acontecendo com as pessoas do nosso lado. E a minha dúvida era o seguinte, será que é só na perna? Né? Será que não tem algum lugar silencioso que está se manifestando também? E ali eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus que guiasse todo o tratamento, aquele período ali. Você já era casado? Aí eu já estava casado. Já estava casado. E aí foi uma experiência que eu queria, que Deus queria tratar dentro de mim também. Porque eu sempre tive comigo aquela coisa assim, né? Eu resolvo, eu faço, não, eu consigo. E aí, o pós-cirurgia, né? Minha perna não mexia, né? Que o ponto foi bem no encontro aqui, e aí eu passei a depender demais da minha família. Né? Era uma cura imensa que Deus estava fazendo no meu coração. No interior, né? No interior. Tinha a cura física do joelho e a cura interior Justamente. que o Senhor aproveitava para fazer. Como é que era se sentir impotente, dependente? Irmão, era péssimo. Era péssimo, porque assim, eu sempre fui muito ativo. Eu pegava meu carro, saía, resolvia as coisas que eu tinha que resolver, né? E aí, de repente, eu via aquilo tudo parando, né? Era minha esposa me ajudando a trocar de roupa, né? Era o meu pai que me levava para o médico, que me levava para fazer as coisas, para ir no banco, para poder receber as coisas. E, às vezes, eu era muito sem paciência, né? Aquilo me consumia. E aí eu via e falava assim, poxa, espera aí. Eu estou precisando, eu preciso ser humilde, eu preciso ter mais cautela até nas minhas palavras. E foi assim um período que eu não imaginava, né? Eu saí do meu serviço como se eu fosse voltar dentro de 3 a 4 dias. Fiquei 4 meses afastado, né? Com fisioterapia, com tudo aquilo. E foi um período que eu mais cresci na valorização do ser humano. Porque ali eu percebi as pessoas também que me amavam. É verdade. Que cada um ajuda da forma que pode ajudar. Né? Minha esposa trabalhava, ela não podia ficar comigo o dia inteiro. Então, assim, eu ia para a casa da minha mãe. Né? Aí lá, minha irmã me ajudava, meu pai. Né? E, assim, foi um período que eu pude amar mais, de uma forma diferente, a minha família. E não só amar, como deixar-se amar. Justamente. Né? Cuidar e deixar-se cuidar. Justamente. Porque, às vezes, por incrível que pareça, é mais fácil cuidar, fazer, do que se colocar na posição de dependente, deixar-se amar, deixar-se cuidar. E o Senhor, então, foi trabalhando no seu coração nesse sentido? A paciência foi dos pontos principais que Deus trabalhou na minha vida, porque eu era muito imediatista. Né? Tudo, para mim, tinha que ser ontem. E minha mãe até falava assim, minha esposa fala muito isso, assim, você é prematuro, não tem condição. Mas depois disso eu fui aprendendo que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, né? Essa experiência para mim foi assim difícil porque eu era muito ativo, né? E o Senhor também calmou, falou, calma, sou eu que faço, a obra é minha. E aí eu precisava preencher meu tempo, né? Eu tinha que rezar mais. E foi isso então que você fez? Eu tinha que rezar mais, porque a cada dia eu queria melhorar mais, né? E aí eu aprendi também, Rodrigo, a ver as pessoas com outros olhos. Um deficiente, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade de se locomover, né? Então, assim, eu vivi na pele o que muitos dos nossos irmãos vivem, né? Exatamente. E muitas das vezes a gente pensa assim, tá ali, tá fazendo corpo mole. Não é. É a dificuldade mesmo, né? É o bom samaritano, né? A gente tem que se aproximar da realidade realmente para sentir compaixão, e o Senhor fez a obra em você
e a partir daí levou a tantas pessoas. E a alegria de saber que era benigno? Nossa, assim, aí é como se descansasse no Senhor novamente, né? Graças a Deus. Porque o médico falou assim, olha, é muito raro, né, dar um cisto assim, da forma que deu, pode ter sido até uma pancada que você levou, que gerou a criar esse cisto, mas você precisa se cuidar. É claro. Né? Não pode ficar assim dessa E é o que forma. você falou. Então, na verdade, não teve assim aquele momento. Foram vários momentos em que o Senhor foi moldando, formando, ensinando, Isso. moldando, né, essa pessoa maravilhosa aí que você está se tornando para todos nós. E assim, o cuidado de Deus é muito maior do que a gente imagina. É verdade. Né? Eu me lembro que no dia que eu fui tirar os pontos, tinha inflamado, sabe? E aí eu vi que ficou um pouco aberta a ferida. Vocês vão entender aonde eu vou querer chegar aqui. E aí, quando eu falei com o médico, ele falou, doutor, está um pouco aberto aqui, é normal? Ele veio e falou assim, não, né, não, e abriu mais ainda. Ele foi mexer e abriu mais. Nossa, mãe. E aí teve que colocar um micropólio, né, aquela coisa toda, para poder selar mais. E ali o Senhor me deu uma lição muito grande, porque eu senti uma dor muito forte naquele dia, na que ele mexeu, né? E às vezes, uma cicatriz, né, ela nunca vai se apagar. Nunca vai se apagar. Mas ela pode ser curada. Aleluia. Entende? É verdade. E eu saí com uma lição dali tão grande, porque todo dia eu tive que cuidar daquela cicatriz ali. Todos os dias, né? Para quê? Para que eu voltasse a andar. E muitas das vezes a gente fica com uma cicatriz tão fechada, né? A gente não quer cuidar, e a gente fica ali parado, sem se mover. Então, para que eu andasse, eu precisava cuidar daquela cicatriz. E também, para a gente andar na caminhada, temos que cuidar da cicatriz que está dentro do nosso coração. Você ainda tem a cicatriz? Tenho até hoje. Ainda tem a cicatriz. Olha que beleza. Às vezes a cicatriz fica, mas a dor foi embora. Foi embora, com certeza. Foi capaz de andar, de voltar aí à vida. Voltei a jogar bola depois. Ah, é? Jogar bola não, só correr. Não, mas tá bom. Correndo é o que o joelho mais atrapalhava, verdade. né? Que bom. Louvado seja Deus. Glória que maravilha, né? Ô, Gleison, aqui no programa Superação, então, a cada semana, o convidado é chamado a trazer um objeto de devoção que conta aí a sua história de salvação, que ajuda a tornar concreto a experiência de Deus na sua vida. Eu queria que você mostrasse para a gente os objetos, né? Você trouxe 2. O que eles representam para você? Esse aqui foi o primeiro. É a minha primeira aquisição na Igreja Católica. Foi uma Santa Bíblia. Primeira aquisição, primeiro salário? Primeiro salário. Diretamente na época ainda uma irmã que vendia Canção Nova, né? E eu comprei na mão dela porque eu queria me direcionar com Deus, né? Como que eu ia me direcionar? Isso ainda na época de jovens. E a palavra era... Essa Bíblia é desde a época de jovens? 17 anos de Bíblia? 17 anos. 17 anos. Aí, ó, sugestão de presente de Natal, viu? Que aí você não sabe o que dá. Falam que a palavra do Senhor é eterna e é a mesma. Assim, essa aqui, quando eu comprei, assim, no início eu não tinha muito hábito de ler, não, sabe? Mas eu falo que é o meu manual de vida. A Bíblia é o meu manual de vida, porque é uma sustentação, né? E escutando o direcionamento, né? Buscando o direcionamento de Deus. Você tem esse costume, então, de buscar o direcionamento através da Bíblia. Glória a Deus por isso. Como é que Deus te fala através da Bíblia? Olha, assim, eu sou muito... Eu gosto muito de ler, eu tenho uma fácil interpretação, sabe? Às vezes, apesar da minha versão ser Ave Maria, ela tem um linguajar, assim, né? Mais um pouco específico. Eu sempre busco respostas para as coisas da minha vida na palavra de Deus. Sempre. Porque eu já aprendi que sozinho eu não ando, eu sozinho não caminho, eu sozinho não acordo, porque se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a ação ali de Deus sobre a minha vida, de nada eu sou. De nada, que maravilha, sou, né? E o crucifixo? O crucifixo... O que a cruz representa aí na sua vida? Eu sou muito apaixonado por cruz. Quem me conhece sabe disso. Porque carrega uma no peito. Ó. Carrega uma no peito. Como diria o Padre Zezé. Padre Zezé, né? No peito eu levo uma cruz. O pároco atual da
Paróquia São Geraldo, onde eu participo, ele fala assim, a sua cruz é maior que a cruz do bispo. Cada um tem a sua cruz, cada um né? tem sua Carrega cruz. a sua cruz. Eu falo o seguinte, eu sempre gostei de olhar para a cruz, porque toda vez que eu olho para a cruz, eu me refugio do pecado. É verdade? Porque qual a mensagem da cruz para mim? Né? Primeiro é o início da nossa salvação. É o início que eu falo assim, é o início de vida aqui para nós. Né? E segundo, porque toda vez que eu olho para Jesus crucificado, né, eu falo assim, Jesus pagou um preço muito alto para eu pecar de novo. Né? Então, assim, eu sempre, né, primeiro pela proteção também, né, e toda vez que eu me sinto fraco, eu olho para a cruz. Por que, né, às vezes a gente cai no pecado? Porque nós não olhamos o sofrimento de Jesus. Nós, às vezes, não valorizamos o sofrimento que Jesus teve na cruz, né, para a gente se fortalecer. Então, assim, essa cruz em especial foi um presente de casamento. Né? Eu carrego ela com muito carinho, eu e minha esposa, porque hoje nós entendemos um significado desse presente para nós. Né? Eu e minha esposa, nós não temos filhos, né? Vocês são casados há 8 anos. Somos casados há 8 anos. 8 anos, desde lá da época do grupo de jovens, que você namora. Nós namoramos 6 anos, 3 anos namorando. Manda um abraço para ela, então, ela não pôde vir, né? É o amor da minha vida, é a mulher que caminha comigo lado a lado, que me sustenta muito também na fé. Às vezes, quando eu sinto que eu estou caindo, Rodrigo, eu sinto a mão dela me levantando. Sabe, assim, é uma mulher que eu amo muito. É uma mulher maravilhosa. E vocês estão, então, nesse tempo todo, namorando, noival, casou e servindo juntos. E servindo juntos. Mas juntos. Como é que é, antes de você contar, continua aqui da cruz, mas só para eu entender melhor, como é que é esse servir e casar juntos? Como é que é essa experiência de estar junto na vida, estar junto na missão? Olha, não é fácil. Não é fácil. Às vezes a pessoa olha para nós dois nos encontros, né? Nossa, que casal lindo, que né? Maravilha. Que maravilha, mas nem sempre é assim. Né? Porque a gente tem as nossas diferenças. Tem uma história assim, não, eu vou cantar hoje, mas se eu cantar hoje, você tem que chegar em casa e lavar vasilha. Tem uma coisa assim que me assim, ela, nesse ponto, ela é compreensível comigo. Eu vou até cantar. Não, tadinha, não. Nós estamos brincando. Agora, né, assim, nós dois, às vezes, né? Às vezes ela quer cantar uma música, eu falo, eu não quero tocar essa música, não. Ela, mas eu senti no coração e tá, mas prevalece o que sente no coração. Porque eu acho que... sempre, né? Né? Porque aí é a ação do Espírito Santo, às vezes, né? A revelação, essas coisas. E esse tempo todo, nós tivemos, assim, muita batalha, né? Porque nós administramos um ministério onde as pessoas nos têm como exemplo, né? E às vezes você fala, tipo assim, não, eu não posso errar. Não posso errar. Mas não tem jeito, né? Assim, porque tem as limitações da vida. Isso. E é o que você estava falando, as dificuldades da vida em casal. Justamente. E hoje, assim, nós administramos melhor isso. Eu posso falar isso com mais autoridade. Depois de 8 anos, né? Isso, né? Porque nós aprendemos que Deus nos uniu. Né? Então, assim, um para completar o outro. Ela canta. Eu toco. Então, assim... Hoje que ela não veio aqui, fica capenga, né? Gente, não que você não canta bem, mas a gente sente falta, porque já acostumou dos dois. Ela vai vir aqui ainda, se Deus quiser, vamos chamar. Eu vou acertar as contas com ela em casa. Nada, coitada. Tá vendo, gente, como é que é? Tô brincando. Mas foi por uma boa causa, né? Então, assim, nós temos vivido muito isso, né? Ela tem um dom imenso de escrever música, né? E Deus fala com ela de uma forma assim que às vezes até eu fico assustado, né? Eu falo assim, Deus fala assim comigo também, né? Então é a sensibilidade, é a entrega, né? E nós temos vivido essa graça. E também na vida de casado, com certeza ela leva essa sensibilidade. Sim. Hoje nós temos experimentado, principalmente nesse tempo de pandemia, né? As providências do Senhor, as providências, porque é muito fácil, né? Eu falar assim, tá tudo tranquilo financeiramente, porque o casamento ele envolve o financeiro, o casamento ele envolve o carinho, ele envolve a compreensão, né?
E hoje nós temos aprendido até que quando um fala mais alto com o outro, né, a gente alertar, por que você está falando mais alto? O que está acontecendo? Né? Por quê? Então nós temos tido esse cuidado um com o outro também, né? Porque seria muito mais fácil a gente falar assim, não vamos seguir não, você segue o seu caminho, né? Nós já passamos por momentos assim. E como né? é que vocês superaram? E aí nós, aqui ó, na cruz, né? Porque eu falei com ela que, e ela sempre falou isso comigo também, porque antes da gente se prometer um ao outro, nós selamos um compromisso com Deus. É verdade. A nossa aliança é Jesus Cristo, né? Então, assim, nós tocamos em vários casamentos e a coisa mais triste para nós é quando chega uma notícia que aquele casal se separou. É muito triste, né? Mas a gente tenta a todo momento rezar por eles, né? Mesmo que seja algo profissional ali, que às vezes a gente, né, nós somos contratados, mas nós temos o nosso lado espiritual, né? E a gente reza por eles, pede a Deus para que ilumine os caminhos deles, né? Porque o plano de Deus é a família, né? Então, se você não quer casar, sirva ao Senhor. Se quer casar... Paulo ainda fala, melhor que não case, né? É? Mas casamento é bom demais. Justamente. Oh, que bênção, então, Isso. né? Mas aí você estava dizendo, então, que tem vivido, né, ao longo desses anos, essa caminhada de bênção, né, com a sua esposa, essa caminhada de bênção servindo com ela, que é uma alegria, Sim. mas ia dizer, então, dessa cruz que vocês estão passando. Essa cruz, nós ganhamos ela no dia do nosso casamento. Um casal de padrinho nos deu. E aí, nós tivemos uma experiência, nesses 8 anos, de tentar engravidar. E nós não conseguíamos, né? E aí nós buscamos soluções médicas, né? E os médicos tudo nos encaminhando para a fertilização in vitro, né? E a gente sabe que a igreja é contra. Mas eu acho importante colocar também, Gleison, que é comum. Sim. Né? É muito comum, hoje em dia a gente sabe de vários casos de amigos, de pessoas que têm essa dificuldade de engravidar. Sim, porque sim. às vezes acha que o que está acontecendo comigo, né? Não sei se isso passou na cabeça de vocês. Olha, assim, eu tive um compromisso com Deus, porque várias vezes eu sonhei com uma filha. E isso foi confirmado por vários irmãos, né? Pessoas que nem nos conheciam e falavam assim, eu sonhei que vocês tinham uma menininha. E um dia Deus me deu esse sonho, e aquele sonho foi para mim, assim, um conforto. Porque eu falei assim, olha, não é o nosso tempo, vai ser o tempo de Deus. E quando isso aconteceu, eu falei com ela, falei assim, olha, nós precisamos esperar no Senhor, só que para a mulher é algo mais difícil, não de esperar no Senhor, mas o tempo. Por quê? Porque ela tem um relógio biológico. É verdade, todo mês está lá lembrando, né? E eu naquele dia eu fiz uma promessa para Deus, eu falei assim, Senhor, eu faço essa aliança de não cobrar dela filhos. Porque eu não quero martirizar ela em relação a isso. Eu quero que nós dois podemos viver junto essa espera. Esse martírio. Justamente. E aí, nesse tempo aí, os médicos, né, querendo que a gente fizesse tratamento, essas coisas, até nós buscamos orientação dentro da própria igreja, né? Um sacerdote amigo nosso, diretor espiritual nosso, falou assim, olha, a igreja não caminha desse lado, né? E então, assim, às vezes, né, é preciso passar por uma dor, né, para se compreender a promessa de Cristo sobre a nossa vida. E ali, nós falamos assim, olha, nós vamos fazer, então, a fertilização. Mesmo com todas as orientações, né? E porque era um desejo nosso ser pais, né? Juntamos o dinheiro, que não é coisa... É caro. É caro, né? E aí, meu irmão, a ação de Deus aconteceu de novo sobre a nossa vida. Nós já estávamos para agendar o médico, tudo certinho. E aí, uma colega dela que sabia da história, protestante, por isso que eu falo que nós precisamos amar uns aos outros. É verdade. Né? Nós não estamos aqui para julgar a religião, mas nós precisamos amar um ao outro. Muito pelo contrário, o que o Papa tem nos pedido, né, como renovação, a renovação carismática ser um instrumento de aproximação justamente da nossa fé. Da nossa fé. E aí nós vivemos uma experiência assim que eu lembro disso, eu estava no carro, o celular dela tocou, eu dirigindo, era uma pastora. E essa pastora falou assim, olha, eu não te conheço, ela colocou no Viva Voz, falou assim, eu não te conheço,
mas eu preciso te dar um recado diretamente de Deus. E foi falando, falou assim, olha, Deus me revelou que vocês estão com dinheiro para fazer... Ninguém sabia que nós estávamos com dinheiro guardado, juntando esse dinheiro para fazer isso, só eu e ela mesmo, porque ia ficar uma coisa muito nossa, né? Claro, assim, da liberdade né? do casal. E aí, ela falou assim, olha, eu sei, Deus já me revelou que vocês estão até com dinheiro para poder fazer a fertilização. Mas você não vai fazer isso em nome de Jesus, porque Ele tem um plano muito maior para vocês. E ela foi chorando dentro do carro, chorando, Amém. Chorando. E a gente, assim, né, sem entender, porque nós não conhecíamos, e ela foi se identificando, né? E ela falou assim, olha, em nome de Jesus, vocês vão usa esse dinheiro para fazer uma viagem para vocês, para investir em outras coisas que vocês queiram. E nós, como nós estávamos construindo, né, uma casa, nós investimos esse dinheiro lá, né? Mas, então desistiram, e aí, e aquele momento, então, foi um momento de pensa de num momento de né? muita dor para nós, muita dor, porque nós já estávamos certos que ia fazer aquilo, né? É uma perda, né? Foi uma perda. Isso, justamente. Uma perda de um filho, né? E por uma coisa também que poderia não dar certo, né? E aí, naquele período, foi muito choro nosso, né? Minha esposa, principalmente, né? Porque eu queria me fortalecer em Deus, eu queria esperar em Deus, né? Mas você vê ali que tudo poderia acontecer, balança, né? E aí essa pastora fez um acompanhamento com ela, né? Assim, até ela entender, nós entendermos o recado de Deus. O recado de Deus. O que Deus queria dizer nessa situação? Justamente. Né? E aí nós abdicamos dessa ideia, falamos, não vamos mais, né? Vamos esperar realmente em Deus. E hoje nós selamos um compromisso seguinte: enquanto não vem, eu cuido dela, ela cuida de mim. Ah, que né? lindo! E assim nós temos vivido. É isso aí, irmãos. Você também, claro, tem a sua cruz, a sua luta. Deus sabe, Deus acompanha e Deus tem um propósito diante de cada situação. Vamos ver, então, mais um testemunho de fé de alguém, de um irmão, de uma irmã que mandou o seu vídeo para cá, para o WhatsApp da RCC BH, contando a sua história. Vamos ver. Regina Borges de Almeida. Eu pertenço à Renovação Carismática Católica, pertenço ao Grupo de Oração Nossa Senhora Aparecida, Forania Santo Antônio de Venda Nova. Venho falar um pouco da minha história. Em 1991, eu que era uma pessoa esotérica, marquei para ir no centro espírita, na hora do almoço do meu trabalho. O moço não pôde me atender. E eu entrei na igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Belo Horizonte, numa quarta-feira, meio-dia. Estava acontecendo um grupo de oração, onde o coordenador se chamava Maurílio e a ajudante dele na época era Luci Xavier, hoje já falecida. E eu fiquei maravilhada com aquilo, com as músicas, com a pregação, com o momento de oração. E ali eu fiquei. Quando o Maurílio organizou um núcleo, que não tinha formação, não tinha núcleo, não tinha nada. Ele organizou um núcleo onde a gente era responsável por um grupo de oração nos bairros. E aí ele chamava os coordenadores daquele grupo, um era eu, e fazíamos a reunião de núcleo. Ali eu fui crescendo, entrei para a intercessão, depois comecei o ministério de pregação. A minha vida mudou. Eu larguei o espiritismo, eu larguei as bebedeiras, larguei os barzinhos e fui realmente entrando naquela espiritualidade, clamando o Espírito Santo sobre minha vida. Muita coisa na minha vida mudou. Hoje eu posso testemunhar. Meu marido também é do grupo de oração, meus filhos estão na igreja, eu comecei um trabalho de cura e libertação, sou da intercessão, faço pregação. Mas assim, o amor que eu tenho por Jesus e pelo Espírito Santo mudou a minha vida. 29 anos que eu estou num grupo de oração. 29 anos que eu estou tendo experiência com o Espírito Santo todos os dias da minha vida. Eu posso dar testemunho que Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a vida da minha família. Quantas pessoas que passaram pela minha vida e que foram para a Renovação Carismática Católica, voltaram para a igreja, voltaram a professar Jesus como Senhor da vida delas. Hoje eu dou testemunho
a minha vida mudou. Hoje eu não estou mais no espiritismo, hoje eu não tenho esoterismo na minha vida, não olho horóscopo, não olho nada. Hoje quem comanda a minha vida é Jesus Cristo. Quem comanda a minha vida é a palavra de Deus. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Renovação Carismática Católica. Obrigada, Igreja Católica Apostólica Romana, que me apresentou o nosso Senhor Jesus Cristo, que me apresentou Nossa Senhora, me apresentou o Espírito Santo. Muito obrigada. É isso aí, que bênção, né, de testemunho. É como diz o ditado, né, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam para Deus. Estamos aqui hoje sendo arrastados por essa Amém. chuva de graça, essa chuva de bênçãos, essa chuva de testemunhos que você está trazendo para a gente, Gleison. Que bênção. O que Deus coloca no seu coração agora para a sua missão na região? Como é que tem sido essa experiência? Olha, Rodrigo, nós vivemos um momento agora esse final de semana, que foi o momento do levanta-te. Né? Levanta-te. Infelizmente, a pandemia, ela tirou muitas pessoas da igreja, né? Mesmo porque não podia ir. Sim, né? Mas tirou da fé, né? Não só tirou da igreja, mas tirou da fé, da espiritualidade. O que o Senhor falava, né? Nós tivemos um momento muito grandioso lá, que foi de renovar as alianças com Deus. Que maravilha. E nós quebramos até os protocolos nossos de organização, no sentido de roteiro, né? Porque tinha todo um horário a ser cumprido, né? De 3 em 3 nós tivemos a adoração com o Santíssimo e colocamos aquelas pessoas ali para renovar os votos com Deus do ministério, né? Do seu chamado, do que Deus, né? Voltar ao primeiro amor, né? Então, assim, hoje para a nossa região, eu tenho pedido muito isso, né? Voltar a olhar nos olhos de Jesus. Que maravilha, essa experiência, né? Que todos nós somos chamados nesse tempo, e especialmente você aí da região Piedade. Que maravilha. Ô, Gleison, a gente termina o programa, né? Você sabe, fazendo o nosso bate-bola aí. Você disse que é bom de bola, né? Agora vamos ver como é que é. Pelo menos você vai julgar ou você vai correr das perguntas, né? Vou colocar aqui algumas perguntas, né? Diretas para você responder aí mais rapidamente, contando um pouco da sua história, o que marcou a sua vida, o que marcou a sua caminhada de superação, tá bom? Eu começo então, você que é músico, falando qual foi a música que marcou aí a sua vida. Olha, uma das músicas assim que eu amo, eu acho que é a minha história, é Abraço de Pai, né? Do Valmir Alencar. O que ela te fala? Porque assim, é o retornar à casa do Pai, sabe? Né, às vezes a gente pensa que nós podemos tudo. É verdade. E não somos nada. Que maravilha, né? Então, vai para lavagem, né? Quando você acha lavagem, que é tudo, vai para lavagem, mas isso. Deus está lá para acolher Justamente. de volta. Que bênção. E uma passagem da Bíblia? Olha, eu gosto muito, né, daquela passagem que fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? O mundo está aí gritando para a gente fazer várias coisas. Você pode? Pode. Convém? Não sei. Nem sempre, né? A liberdade está aí, mas o discernimento ajuda a escolher por onde ir, né? O Gleison, você falou de tanta graça, né? Agora eu vou perguntar uma graça alcançada. Será que ainda tem alguma, uma coisa mais recente que você tem rezado e viu que o Senhor atendeu? Ô, irmão, a minha vida profissional, recentemente, né? Eu sempre trabalhei em escritório e esse ano que finalizou agora, eu investi na área de transporte, comprei uma van para mexer com fretamentos. Antes da pandemia? Antes da pandemia. Olha só, que beleza. Só que aí veio a pandemia, e aí, o que aconteceu? Eu perdi o serviço, né? Mas sabe aquela coisa que foi promessa de Deus, que Deus fala assim, não vai te faltar nada? Até hoje não me faltou nada. Graças a Deus, né? Que maravilha, louvado seja Deus. E agora já está voltando, e agora né? tem voltado, graças a Deus. E aí vai só prosperar, Deus cumprir a promessa aí na sua vida. Continuar cumprindo as promessas dele na sua vida. Eu tomo posse. Né? E uma intenção, Gleison, que você tem rezado nesses últimos tempos, o que tem pesado aí o seu coração? Uma das intenções é em prol, né, da gravidez da minha esposa. Né? Eu acho que essa aí
É a top das top. Que maravilha. Continuamos então pedindo, rezando, para que o Senhor providencie essa graça, como operou na vida de tantas mulheres, né? Amém. Porque para Deus nada é impossível. Acreditamos no impossível de Deus. Acreditamos nesse Deus que não nos poupa, não nos preserva das dificuldades da vida, como se a gente fosse estar blindado por sermos cristãos, por sermos católicos, por estarmos na caminhada de fé. Não somos blindados. Estamos aí a todo tempo para sermos provados. A fé que o Senhor nos dá, ela aumenta diante da provação, e especialmente a experiência com o Senhor. Então, o que vamos fazer agora, Gleison, é isso: rezar, clamar ao Senhor, para que essa graça que você veio testemunhar de modo tão profundo, de tão intenso para a gente, nesse programa Superação, possa acontecer na vida de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando o nosso programa. Sim. Vamos rezar então? Vamos lá. Vamos ficar de pé para a gente clamar a força e o poder do Senhor na nossa vida. E é nessa certeza que Deus está aí com você, que Deus te ama e te espera. O Senhor tem para você, meu irmão, muito além da superação. O Senhor tem para você a vitória. O Senhor tem para você a promessa. Talvez você tenha chorado à noite, mas o Senhor quer te alegrar pela manhã. Ele quer recolher as suas lágrimas, porque você é filho e filha amada do Senhor. Você é um escolhido. Nós precisamos compreender o amor de Deus. Aquele Deus que colocou seu Filho unigênito numa cruz por mim e por você. Feche teus olhos, aonde você estiver agora. Vai deixando o Senhor falar ao teu coração. Busque as respostas no Senhor. Porque foi por você e mais ninguém. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Vem, Espírito Santo, derrama todo o seu poder, Espírito Santo, sobre o teu povo. Vem realizando os milagres e prodígios. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Restaura, Senhor, as casas aonde os projetos foram destruídos, aonde as estruturas, Senhor, já não existem mais. Vem, Espírito Santo, restabelecer todos os planos do Senhor sobre cada família, sobre cada povo escolhido de Deus. Porque Tu és, Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. A Deus toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. É isso aí, amado de Deus, amada de Deus. Você é amada por Deus, você é amado por Deus, e o amor de Deus nos faz superar todas as dificuldades da vida, porque amados nós somos mais fortes. Esse foi o programa Superação de hoje, em que você experimentou conosco esse exemplo tão bacana do nosso irmão Gleison, que cantou, que tocou, que testemunhou, que rezou, pregou, fez tudo aqui pra gente nesse dia. Obrigado pela tua presença, irmão. Eu que agradeço.
fica aqui minha gratidão por esse programa que, para a honra e glória de Deus, vai alcançar muitos corações e vai ter muito mais testemunho ainda no nosso meio. Amém! Porque o testemunho gera testemunho, a vida nova gera vida nova, e essa vida nova que nós experimentamos aqui, certamente você está experimentando na sua casa. Obrigado você pela presença. Já peço para você acessar a playlist com todos os programas Superação, se você perdeu algum. Estamos indo ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, no canal da RCC BH. Se você gostou, avise as pessoas, compartilhe, mande esse vídeo, para que, como o Gleison disse, mais pessoas sejam impactadas. Agradecemos demais a nossa produção, o Carlos e ao Arley. E semana que vem, então, estaremos de volta com mais um programa Superação. Até lá! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta,